Como é que é, família? Daqui fala o predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias, mano. Primeira coisa, se inscreva no canal, família. Ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, Facebook e qualquer rede social. Então, família, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top. Vai na descrição do vídeo, tem lá o link do Instagram do Predador de Notícia, o link do Twitter do Predador de Notícia e o link do Instagram do canal MSTV. Então, sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Isabel dos Santos vai ter de abandonar Angola por muitos anos, diz comentarista da SIC. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. A mana Belitinha, Isabel dos Ovos de Ouro, vai ter que abandonar Angola por muitos e muitos anos, assim disse um comentarista da SIC Portugal. Ela já abandonou Angola, né? Provavelmente ela não vai voltar, mas a PGR vai fazer tudo por tudo para trazê-la de volta. A investigação Luanda Leak marcou a semana e este domingo, durante o habitual espaço do comentário do jornalista da noite, Luís Marques Mendes, defendeu que as consequências foram bem maiores do que ele próprio imaginava. Não é só você que pensou isso, Cota. Nós também pensamos isso, tá a ver? Então, vamos lá ver o que o Cota disse à família. Com destaque para o CDS, que tem desde hoje nova liderança, mas a parte mais substancial do comentário de Luís Marques Mendes, hoje, boa noite, Luís Marques Mendes. Claro, boa noite. Boa noite, vai ser o Luanda Leaks, porque depois de uma semana tão cheia, o tal tsunami de que falava aconteceu. Sim, aconteceu talvez em proporções maiores do que eu imaginava e com consequências mais pesadas do que aquelas que eu tinha aqui antecipado. Ou seja, por um lado, uma catadupa de demissões nas empresas, nas consultoras, na advocacia, nas auditoras, ou seja, um conjunto de demissões que pela sua rapidez e pela sua quantidade não é normal. Também o impacto foi muito grande. O impacto foi enorme. Por outro lado, também decisões com uma rapidez que não é habitual, relativamente à venda das participações de Isabel dos Santos, quer no banco, quer na EFASEC. Portanto, com esta rapidez, não é habitual. E depois, eu acho que, sobretudo, é um pouco o princípio do desmoronamento do império de Isabel dos Santos, um bocado o princípio do fim do império, tal como ele é conhecido. O que é que espera que venha a acontecer nos próximos tempos, em relação a nível empresarial e a nível jurídico também? Vamos lá ver. Primeiro em Angola. O que é que vai acontecer? Eu acho que Isabel dos Santos vai, digamos assim, na prática, ser erradicada de Angola. Erradicada neste sentido. Vai desaparecer de Angola. Quer dizer, ela já lá não vai há algum tempo, mas quer dizer, ou definitivamente, ou nos próximos anos, a vida dela não vai passar manifestamente por Angola, nem a vida pessoal, nem a vida profissional. Porquê? Porque ela está literalmente cercada em Angola. Está cercada do ponto de vista da justiça civil. Está cercada pela opinião pública na sequência desta denúncia mediática, que teve uma grande força. Foi a força da investigação, foi a força dos factos, foi a força da opinião pública e está cercada agora também pela justiça criminal, que é o outro dado desta semana, constituída, arguida, ela e outros colaboradores. E, portanto, se ela entrar em Angola, ou é detida, ou se não for detida no imediato, é retida lá no país para ser presa mais tarde. Portanto, a sua vida desaparece em Angola. O que significa que a alternativa que tem é basicamente esta. Vai ter que negociar, quer queira, quer não queira, com as autoridades de Angola, a entrega de bens e a entrega de ativos, para compensar as dívidas que as autoridades de Angola reclamam. Como outros já o fizeram? Estão a fazer? Ou que estarão a fazer. Vai ter que desfazer-se dos outros bens que tenha, ou seja, a sua vida no futuro vai poder passar ou pelo Dubai, ou por Singapura, ou pela Rússia, por outras paragens que não tanto, nem Angola, na minha opinião, nem Portugal, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos. Nem Londres? Não, nem a União Europeia, por razões
reputacionais e por razões de natureza criminal. Portanto, se ela quiser reconstituir o seu império, do meu ponto de vista, não é em Angola, não é em Portugal, não é na Europa, é noutras paragens. E em Portugal, o que é que espera que aconteça também nesses campos? Em Portugal, eu acho que temos que distinguir entre dois planos. Por um lado, o plano da justiça. No plano da justiça, claro que vai haver, como já foi dito, colaboração das entidades portuguesas com as autoridades judiciais de Angola. E pode haver também investigações próprias e autónomas da própria justiça portuguesa. E depois, talvez, aqui mais importante no imediato. E o que é que vai acontecer às empresas que ela detém em Portugal? Bem, relativamente a duas, já se soube, não é? Quanto ao Eurobic e quanto à EFASEC, ela vai sair dessas duas empresas. E aqui eu diria o seguinte: eu acho que foram medidas positivas e avisadas, aquelas que foram tomadas pelas administrações, quer do banco, quer da EFASEC, porque, no fundo, foi separar as empresas do seu acionista, porque uma realidade são as empresas, outra coisa é o acionista, para preservar o futuro, as suas oportunidades de negócio e até os seus milhares de trabalhadores. Foi positivo. Agora, essas vendas, não haja ilusões, não vão ser nem rápidas, nem fáceis. Vão, evidentemente, ser demoradas. Mas acha que esta pressão vai obrigá-la a vender ao desbarato? Agora, não, essa é que é a questão, é por isso que eu digo que não vai nem ser fácil, nem ser rápido, porque ela certamente não vai querer vender ao desbarato, mas também elas não podem deixar de ser vendidas. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o Banif, foi a dificuldade que foi, claro. Agora temos o Eurobic. Agora, para além destas decisões que eram aquelas mais arriscadas, e portanto as administrações agiram bem, para defender as empresas, e eu acho que a prazo é inevitável que ela saia também das outras onde está. Nós? Designadamente na nós e designadamente na GAL. E vai ser, do meu ponto de vista, inevitável a prazo, não tão no curto prazo, mas talvez no médio prazo, por esta razão que volto a sublinhar. Por razões de reputação e por razões da justiça criminal, a vida de Isabel dos Santos no plano pessoal e profissional vai cada vez menos passar pela Europa. Vai cada vez mais passar por outras paragens que não na Europa, se ela quiser refazer a sua vida. Portanto, ela vai estar muito mais encurralada. Em relação ao Eurobic, aliás, falou do banco, como é que acha que houve alguma espécie de... Isto também esteve encurralado, Teixeira dos Santos, porque reagiram todos muito depressa. Reagiram, mas aí eu acho que, em primeiro lugar, relativamente ao Eurobic, eu acho que é preciso separar. Há dois casos distintos e com atuações diferentes. Relativamente às medidas que Teixeira dos Santos e a sua administração tomaram logo, nas primeiras horas depois de tudo ter vindo a público, ou seja, na segunda-feira, eu acho que aí Teixeira dos Santos e a administração do BIC estiveram bem. Porquê? Perceberam que havia aqui um problema de fuga aos depósitos, aqui um problema de o banco ficar aqui, de facto, encurralado. E, portanto, tomaram decisões, no fundo, para isolar o banco, ou seja, a empresa, da sua acionista. Porque uma coisa é o banco, outra coisa é a acionista. E fizeram bem. Salvar, no fundo, o banco. Fizeram muito, muito bem. E aquelas decisões que são relativamente inéditas. Não é habitual cortar relações comerciais com todo o grupo empresarial de fulano. Segundo, em 48 horas, obrigar, digamos assim, a acionista a declarar a ideia de venda e a renunciar, em definitivo, aos seus direitos de voto. Eu acho que aí Teixeira dos Santos percebeu que em momentos excepcionais é preciso decisões excepcionais e acho que aí merece este cumprimento. A questão é que ainda há ali umas questões por esclarecer, não é? Eu acho que há outro ponto que esse é mais difícil, mais complicado. Que é aquilo que aconteceu, a atuação do banco há 2 anos, em 2017, quando há aquela célebre transferência aí polémica, que está aí nas notícias todas, não é? Que é a transferência de uma quantidade grande de dinheiro para o Dubai, por ordens de Isabel dos Santos, quando estava a ser demitida na Sonangol. E eu acho que aí a explicação do banco não, esta operação era legítima. Esta operação estava bem documentada. Por outro lado, a Sonangol é uma empresa muito escrutinada pelo Banco de Portugal, até por ser acionista do Milênio. Tudo isso é verdade. Mas nas circunstâncias em que aquela operação ocorreu, as circunstâncias, eu acho que mandava a prudência que o banco comunicasse essa operação à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Nos termos da lei do branqueamento de capitais. Sim. Porque isto era o mínimo que o exercício de prudência implicava. Não é comunicar ao Banco de Portugal, como eu vi dito aí em alguns sítios. Não, aqui a lei não obriga a comunicar ao Banco de Portugal. Mas eu acho que aqui o cumprimento estrito da lei obrigava a comunicar a este departamento próprio da Polícia Judiciária. Por exemplo, as pessoas já não se recordam, mas foi por uma atuação do mesmo género ou semelhante, quando a Caixa Geral de Depósitos, em 2013 ou 2014, começou a comunicar à Polícia Judiciária movimentos, digamos assim, suspeitos
nas contas do José Sócrates, foi aí que começou a investigação do José Sócrates. É isto que a lei manda fazer e eu acho que aí a prudência mandava ser feito isto e, portanto, essa parte não está ainda devidamente esclarecida. Entretanto, o Procurador-Geral de Angola esteve em Lisboa com a nossa Procuradora da República. Na entrevista que deu também, especificamente à SIC e ao Expresso, certo. ele falou sobre a corrupção. Ficou convencido com esta entrevista do real empenho das autoridades judiciais angolanas no combate à corrupção? Ou o que estamos a assistir é, sobretudo, um ataque dirigido, como diz Isabel dos Santos, à família Eduardo dos Santos? Temos que esperar para ver. Em qualquer circunstância, eu acho nessa entrevista, que foi uma entrevista muito interessante, aqui feita com o diretor do Expresso e com o seu colega Luís Garriapa. Eu acho que há uma coisa muito importante que o Procurador-Geral da República disse e há outra em que o que ele não disse também merece análise. Primeiro ponto. No fundo, ele responde aqui uma grande questão, que as pessoas perguntam, mas porquê é que esta atuação das autoridades de Angola só acontece agora? Quer dizer, a corrupção em Angola só agora começou. Toda a gente sabe, há muito tempo. E, portanto, estes casos, porque é que só agora são investigados? Até porque este Procurador-Geral já tinha estado em tempos também como número 2 na Procuradoria-Geral da República. E ele explica, diz o que aconteceu em Angola, que ele explica, eu vou explicar de outra forma, mas vai dar ao mesmo que ele disse. O que aconteceu em Angola foi não apenas uma mudança de presidente, não foi apenas uma mudança de ciclo político, foi uma espécie de mudança de regime. Isso são palavras minhas. Sim. A ideia dele foi esta. Ou seja, as novas orientações políticas em Angola determinaram um combate mais firme, determinado à corrupção. E eu acho que essa foi muito positiva. A parte muito positiva da entrevista do Procurador-Geral da República. Acho que há outra parte em que aquilo que ele não disse que é mais significativo, que é quando os seus colegas perguntaram, e bem, e você agora também pergunta, muito bem, mas no fundo isto é apenas Isabel dos Santos ou também é o combate à corrupção em geral? Eu diria por outras palavras, o que é que as autoridades angolanas querem? Querem matar o pai ou querem matar a corrupção? Matar o pai no sentido de matar a família do ex-presidente, matar politicamente falando, evidentemente. Ou querem também perseguir, investigar todos os outros casos e situações, uns mais públicos, outros menos públicos. E aí ficaram mais dúvidas que certezas. E, portanto, temos que aguardar no futuro. Porquê? Porque, evidentemente, que esta investigação é legítima, é necessária, é óbvia, é natural, mas há outros casos e outras situações. E de duas, uma, ou há apenas um caso, ou então a independência da Justiça manda que sejam todos investigados. E Angola precisa de se apresentar ao mundo como um Estado de Direito. Essa é que é uma questão nuclear. Porquê? Angola precisa de investimento como pão para a boca. Claro. E os investidores internacionais, sobretudo aqueles qualificados, só investem num país que tem um Estado de Direito. E qual é a pedra de toque para saber se um país tem ou não tem um Estado de Direito a sério? É a independência da Justiça. Não é apenas investigar aquele caso que o poder político manda, é investigar todos os casos, independentemente do poder político, gostar ou não gostar. Esse é o teste para Angola. É a parte que ficou nebulosa na entrevista e, portanto, por isso que eu dizia no princípio, esperar para ver. Ora, com isto tudo, quem ganhou também visibilidade, ainda mais, acabou por ser Ana Gomes, e agora fala-se de uma eventual candidatura à presidência. Esta possibilidade está a incomodar muita gente, não é? Primeira coisa, deixe-me dizer que ela ganhou visibilidade e tem muito mérito nisso. Sim, que ela sempre combateu. Foi corajosa e foi coerente e, portanto, merece esse cumprimento. Este é o primeiro ponto. Agora, houve, de facto, uma dimensão política. Francisco Assis, sobretudo Francisco Assis, esta semana lançou, digamos assim, a ideia da candidatura presidencial de Ana Gomes. Já se falava, mas agora Francisco lançou. E eu acho que, para usar a sua expressão, é um incómodo para muita gente. Primeiro, é um pequenino incómodo, eu acho que é pequenino, mas não deixa de ser incómodo para o atual Presidente da República. Porque não é que esteja em causa a sua reeleição. Agora, se houver essa candidatura, pode já não ser uma reeleição com os valores estratosféricos que se falavam. É a diferença entre ganhar por 70%, ou 65%, ou 65%, ou 60%. Bom, mas é um pequenino incómodo. Grande incómodo é para o Bloco de Esquerda e para o PCP, que tradicionalmente estão a pensar ter os seus candidatos nas eleições presidenciais, como é hábito, como tiveram há 4 anos. Pois bem, mas se Ana Gomes for candidata, esvazia em grande medida as candidaturas do Bloco e do PCP, porque ela penetra muito bem naqueles eleitorados. Agora, em terceiro lugar, o maior incómodo, eu diria que é um enorme incómodo, é sobretudo para António Costa e para o Partido Socialista. Porquê? Por 3 razões fáceis de perceber. Primeiro ponto, António Costa evidentemente não gostará da candidatura de Ana Gomes se ela se vier a concretizar. É uma candidatura que lhe é imposta
não é desejada. Ainda por cima patrocinada pelos seus adversários políticos, como Francisco Assis e outros. Portanto, não gosta. É um incómodo brutal. Segundo, Ana Gomes suscita divisões no Partido Socialista, até pelo seu feitio e pela sua maneira de ser, e suscita calafrios em grande ideia António Costa, porque ela, no confronto no PS no passado, ela foi apoiante de António José Seguro e não de António Costa. E por isto, em terceiro lugar, eu acho que, por causa desta eventual candidatura e por causa também das pressões da ala mais à esquerda dentro do PS, eu acho que António Costa vai ser obrigado a refazer a ideia que tinha inicialmente da sua estratégia presidencial. Por outras palavras, eu acho que já vai ser muito difícil a ideia do apoio do Partido Socialista à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Ainda que fosse um apoio, encontrar alguns candidatos. Ainda que fosse um apoio indireto, implícito, eu acho que isso já vai ser muito difícil. Em segundo lugar, acho que António Costa vai tentar arranjar, entre aspas, forjar, entre aspas, um candidato presidencial na área do Partido Socialista para não ter que apoiar Ana Gomes. Pode ser que eles surjam espontaneamente até lá. Um ou dois. Sim, há 4 anos havia 2 mais 1. Estas coisas surgem sempre espontâneas. Quer dizer, isto é como aos improvisos. Os melhores de todos são aqueles que são preparados. E, portanto, as candidaturas mais eficazes são aquelas que surgem com espontaneidade, mas que são previamente preparadas. Eu diria numa palavra, uma novidade, eu acho que a ideia de um apoio do Partido Socialista à recandidatura do atual Presidente, mais difícil. Acho que António Costa vai dar esse sinal certamente já na moção a apresentar nas próximas diretas e no próximo Congresso. E depois uma previsão. Eu acho que as presidenciais vão ser uma enorme, enorme dor de cabeça para o Partido Socialista e para António Costa, porque vai criar muitas divisões no seu eleitorado. Que é caso, portanto, para dizer que a vida de António Costa neste ano e no próximo não é fácil. Vai ter um rombo no governo este ano com a saída de Mário Centeno, as presidenciais vão-lhe criar enormes divisões internas e depois as autárquicas no próximo ano também não serão um passeio triunfal. Falamos então do CDS, com um novo líder, já não é Chicão, é Francisco Rodrigues dos Santos. Certo. Expectativas, um congresso que também esteve ali um pouco dividido, mas depois parece unida em torno do novo líder. Devo dizer, em primeiro lugar, que gostei de ver muitas coisas do Congresso. E em primeiro lugar, eu acho que é uma vitória das bases contra os barões. Isto é claríssimo. Ou seja, é uma grande vitória, há que o dizer, de Francisco Rodrigues dos Santos, que o país ainda não conhece muito, mas vai passar a conhecer, líder da Juventude Popular. E que muitos há pouco tempo davam como uma impossibilidade esta vitória. Como é que é? Que davam como uma impossibilidade esta vitória, ainda há uns meses, eu lembro-me bem disso. Mas como vocês sabem, eu ainda ontem antecipava que ele iria ganhar. Era um bocadinho a minha previsão. Agora, eu acho que ele tem grande mérito porque ele não era o favorito, de facto, quando entrou no Congresso. Não. E em cada discurso que fazia, em cada hora que passava, ele ganhava apoios, ele reforçava apoios e sai claramente como o vencedor. Eu acho que ele tem, portanto, um grande mérito. É uma vitória pessoal dele e das bases contra os barões. Agora, como é que se explica... É uma questão quase geracional aqui. Não acho que seja tanto isso. Também pode ser um pouco, mas eu acho que há outras razões que justificam, mais importantes que justificam esta vitória. Em primeiro lugar, a ideia de mudança. Sim. Um partido que bate no fundo, que tem 4% dos votos, é um partido que quer mudar. Não quer continuidade. E ainda que João Almeida pudesse não ser exatamente a continuidade, a imagem era essa. De um lado estavam os rostos, as caras do passado, do outro lado estava de facto a mudança. Segundo, eu acho que Francisco Rodrigues Santos fez um congresso como se deve fazer um congresso, quando se quer ganhar um congresso. E que é, num congresso não se discutem nos discursos grandes propostas políticas, grandes projetos, grande pensamento político. Mal ou bem, é assim. Agora, num congresso, para se ganhar é preciso emoção, coração, ilusão, criação de expectativas, ambição. Paixão. Sim. Ele deu tudo isto. Ele deu tudo isto aos congressistas. Em terceiro lugar, isto também é um sinal dos tempos do populismo que estão aí a surgir, sobretudo com o advento do Chega. Agora estou a falar do populismo cá dentro. E ele usou, de certa forma, uma linguagem e um estilo de populismo e, portanto, teve sucesso. E, finalmente, como disse o seu colega, editor de política do Expresso, Vítor Matos, subscrevo totalmente. Sim. Quer dizer, aquele congresso percebia-se, estava à procura, à espera de um chefe. Sim. E diante dos dois, aquele que mostrou claramente que se apresentava como um chefe para guiar o partido para o futuro e para o recuperar, era de facto, era ele. João Almeida tem muitas qualidades, mas as circunstâncias não jogavam manifestamente a favor dele, nem de Filipe Lobo Dávila, que é também um vencedor e que é uma boa cabeça. E agora, o que esperar? Eu diria que há alguns efeitos de uma forma rápida. Em primeiro lugar, a questão mais importante que é esta, Clara.
O CDS tradicional acabou. O CDS de Paulo Porta, o CDS dos últimos 20 anos acabou. Pode voltar mais tarde, mas neste momento acabou. E, portanto, isto é uma mudança política profunda, profunda, profunda. Ou seja, vamos ter um CDS mais ideológico, porventura mais conservador, assumidamente de direita, eventualmente com uma maior aposta nos valores morais. Em segundo lugar, por exemplo, a questão que estava aí muito na calha, mas que é simbólica, Manuel Monteiro vai restar ao partido. Sim, estava a sua reentrada, estava em banho-maria, estava na gaveta, agora, só que é simbólico da mudança que aqui ocorre. Em terceiro lugar, presidenciais. Acabámos de falar de presidenciais. Vai haver também a tentação, provavelmente, do novo líder do CDS ter o seu próprio candidato aos presidenciais por causa do Chega para mostrar a autonomia também em relação ao PSD. Como? Para mostrar também a autonomia em relação ao PSD. Sim, para mostrar a autonomia e também por causa do Chega. Não sei se acabará por ter, mas vai haver essa tentação. Quarto lugar, uma dificuldade com o grupo parlamentar. Porque, evidentemente, os deputados não são da linha de Francisco Rodrigues dos Santos. Agora, e pode haver até a tentação de tentar correr com Cecília Meirelles para que o líder, que era o número 2 da lista de Porto entre, o que eu acho que se isso acontecer... Para ganhar palco? Acho que se isso acontecer é um erro, porque Cecília Meirelles é provavelmente das 2 ou 3 ou 4 melhores deputados que há no Parlamento. Não é no CDS, é no Parlamento. E, finalmente, o que falta aqui saber é o mais difícil. Como é que o novo CDS recupera no país? Como é que ganha o país? Porque isto foi um congresso em que se falou muito de CDS e não se falou quase nada de país. Portanto, falta o essencial. E o essencial é isto. O CDS já teve no passado 4%, mas isso foram em tempos conjunturais, quando Cavaco Silva e o PSD tinham 50%. Agora o PSD nem sequer tem 30%. E o CDS tem 4%. Ou seja, o Chega e a Iniciativa Liberal são aqui umas dificuldades e, portanto, o mais difícil está agora para vir. Mas, concluindo, grande mérito que Francisco Rodrigues dos Santos teve. PPPs na saúde, que novidades é que tem para nos dar? Porque disse-me que tinha aí umas novidades, o que é que se passa? Sim, exatamente. O que é que o país sabe? O país sabe que o Governo acabou com as 4 PPPs na área da saúde. Cascais, Braga, Vila Franca de Xira e Louros na semana passada. Sim. Não falámos de Louros na semana passada porque não havia tempo, mas também. Bem, a novidade que tenho aqui para lhe dar e aos telespectadores é a seguinte, ainda por cima com total segurança, porque a minha fonte é completamente segura, que é assim, há 2 PPPs que vão voltar a ser PPPs, chamemos-lhe assim. Ou seja, acabam, mas vão ser abertos novos concursos para 2 novas PPPs. Cascais e Louros. Cascais, o processo está mais avançado. O Governo vai lançar dentro de dias ou dentro de semanas um novo concurso para criar uma nova parceria pública ou privada para o Hospital de Cascais. Entretanto, esta administração fica a administrar o hospital até dezembro do próximo ano e, entretanto, haverá um concurso para escolher um outro parceiro, pode ser o atual ou ser outro, portanto, vamos voltar a ter no Hospital de Cascais parceria público-privada. E o mesmo também em Louros. O processo não está tão adiantado, mas a orientação política do Governo é no mesmo sentido e, entretanto, esta gestão ficará até janeiro de 2012. Portanto, acabam as PPPs, mas 2 vão ser repostas, chamemos-lhe assim. Que estava em aberto na Lei de Base da Saúde também, não é? Sim, claro. Mas... com estes parceiros ou com outros. E, portanto, relativamente a estas 2, eu que acho que elas deram um bom resultado, acho que é positivo. Vamos às notas finais? Sim, senhor. Vamos às notas finais. E, portanto, uma primeira nota para sublinhar e saudar uma grande conferência tecnológica que vai ocorrer aqui em Lisboa. Na próxima semana, terça, quarta e quinta-feira, sobre inovação e transformação digital no mundo das empresas. É uma iniciativa dinamizada pela Microsoft e por outras empresas. Vai ocorrer no pavilhão Carlos Lopes, com 3.000 pessoas inscritas. 3.000 pessoas, com cerca de 100 conferências e workshops sobre inovação, transformação digital, novas oportunidades de negócio nesta área, com conferências também regionalizadas com 7 cidades no país e, sobretudo, com a divulgação. Eu tive acesso de um importante estudo que mostra como as empresas em Portugal estão a apostar a sério no digital. Isso é futuro. E, portanto, é uma bela iniciativa. Uma palavra de felicitação à seleção portuguesa no Europeu de Handball, magnífico, 6º lugar, o melhor resultado de sempre. E uma nota também final. Concerto solidário que a GNR vai realizar no Campo Pequeno no dia 8 de fevereiro. Grandes cantores, grandes artistas e... essa é a razão porque falo aqui nisto. Receitas a reverterem para quem? Para o IPO de Lisboa, que é uma grande instituição. Portanto, se puderem, vão a este concerto da GNR. Que é quando?
dia 8 bem. de fevereiro, que é um sábado. Pronto, Que é um muito sábado no Campo Pequeno. A não perder. Se não me engano, é no mesmo dia, mas é à tarde, não perturba, haverá um Benfica-Porto importante. É? Muito obrigada, Luís Marcos Mendes. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Claro, foi um gosto. Até domingo. Foi um Muito gosto. obrigada. Então, família, o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, mamene, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, isso não é notícia, predador de notícia. Mas sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você. Ok, família? Então, sem mais blá blá blá, nos vemos no próximo vídeo, ok?